segunda-feira, a segunda-feira do mês. As duas primeiras segunda-feiras, normalmente, são elementos da casa, né? Parece que eu sou da casa, né? Eu tenho a impressão que quase ninguém me conhece, né? É desconhecido. Bom, gente, como sempre, todas as atividades, a gente começa pela prece, uma prece de agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui, pelo fato de termos saído da nossa casa com essa noite de calor, bastante incômodo, diríamos assim. Mas quando nós nos dedicamos a uma causa nobre, nenhuma intempérie deve impedir a nossa saída, a nossa vinda. Então, por isso, te agradeço, Divino Mestre, pela disposição de todos nós de estarmos aqui. Obrigado pela oportunidade, por termos tido a chance de conhecer a doutrina espírita, que tanto nos consola, que tanto nos orienta, que tantas responsabilidades desperta dentro de nós. Obrigado, mais uma vez, por tudo que recebemos, pelo fato de continuarmos encarnados, pelo fato de podermos estudar a tua doutrina. Ser conosco, permitindo também os teus prepostos envolver a cada um de nós que aqui estamos, e nós nos orientando, nos inspirando para desempenharmos a tarefa da noite. E assim seja. Antes de eu começar a palestra, a exposição, eu quero dizer, chegou lá uma caixa grande de livro e DVD. Aqueles livros são para doação. Tem muitos DVDs ali, que são documentários. Então, os DVDs estão à vontade para quem quiser levar. Mas seria até bom que a pessoa levasse, assistisse e trouxesse aí para que a gente continue deixando na nossa biblioteca para que possa aprender. Entre os DVD tem 2 DVD do Pinga Fogo, né? É um documento valioso, né? Hoje nós vamos continuar com o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós, que é o Bem-aventurados Aflitos, e hoje vamos abordar de uma maneira sintética 3 itens. O capítulo 5, como nós sabemos, é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não? Então, no ano não vai, com 3 ou 4 exposições no ano, não dá para que nós explotemos. Assim mesmo, eu estou procurando caminhar e hoje discorrer sobre 3 subtítulos. Se fosse um homem de bem, teria morrido, e os tormentos voluntários e a desgraça real. Antes de nós entrarmos no capítulo, queremos lembrar essa colocação no Evangelho, que está no Evangelho, está no capítulo Sede perfeitos, né? Que é o homem de bem, né? Só está aí uma frase, né? Ou umas frases. Tem fé no futuro e por isso mesmo coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. A meu ver, isso
se casa bem com a mensagem que nós vamos estudar hoje, que é sobre os tormentos voluntários, ou se fosse um homem de bem, teria morrido. Se fosse um homem de bem, teria morrido, é uma colocação que era muito comum na época de Kardec. Quando alguém cuja vida não é exemplar escapa de um perigo, todos dizem, se fosse um homem de bem, teria morrido. Ou então aquele outro, né? Quando falece ou desencarna para nós, né? Um homem bom, cujo vizinho não é lá essas coisas, as más línguas dizem, antes fosse aquele, né? Antes do que esse. Por que é que Deus nos leva? Por que é que Deus nos leva uma pessoa tão boa e deixa aqui para nos importunar uma pessoa indesejada, uma pessoa que não tem simpatia, que todo mundo gostaria de ter longe. Agora, eu trago esse comportamento para os nossos dias. Será que ainda acontece isso? Isso foi dito em 1860, se não me engano. Eu não anotei. Portanto, há 159 anos atrás, né? 159 anos. Será que nós mudamos muito esse conceito, esse pensamento? Será que nós não desejaríamos ver bem longe de nós aqueles que são indesejados? Será que nós, sendo espírita, nós teremos esse comportamento? Ou, por sermos espíritas, já não temos esse comportamento? Eu não tenho essa certeza não, viu? Porque nós espíritas, não obstante conhecermos a doutrina espírita, sabermos da condição do nosso mundo, mas ainda a gente vibra contra. Por uma razão qualquer, a gente não fala, por questão de ética, mas ninguém, os outros também não falam, né? Às vezes fala no mimimi por aí, né? Mas, no fundo, ainda a pessoa deseja se livrar. Ainda a pessoa lamenta o homem bom e deseja para o homem mau não escapar dos acidentes. Mas como deve entrar aí o comportamento espírita? Não é porque somos espíritas que conseguimos simpatizar com todo mundo. Não é porque somos espíritas que só temos os bons desejos. Deveríamos ter, né? Mas infelizmente não estamos nesse nível, não estamos nesse patamar. Ainda estamos vivendo terra a terra, como a maioria da sociedade terrena. Mas então o que fazer? Como nos comportar? Às vezes nós queremos não dizer, mas a nossa cara nos trai. As nossas afeições nos traz, nos berram, né? Falam, mostram o que somos. Estamos errados por não simpatizar com as pessoas? O que vocês acham? Estamos ou não estamos? Ninguém pensou, né? Olha, se nós pensarmos
que a espiritualidade espera de nós? O que Jesus espera de nós? Ele e o Pai Celestial que nos conhece, eles não se surpreendem com as nossas atitudes. Mas aí entra um outro lado, as nossas necessidades. Enquanto nós estivermos vibrando igual à maioria, igual àqueles que não conhecem nada, que de diferente fazemos, como Jesus disse aos discípulos, se amardes apenas o que vos amam, que diferença fazeis? As pessoas de má vida também têm as pessoas que as amam, né? Nós precisamos pensar o seguinte: Kardec também nos disse um pensamento afirmativo, ou pensamento afirmação. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Ora, quando nós fazemos aquele esforço para domar uma inclinação má, num acontecimento desse que nós estamos falando de quando morre alguma pessoa de bem, ou então e fica uma pessoa indesejada, nós temos que nos esforçar para não deixar nos trair. Embora o nosso íntimo ainda não responda como nós gostaríamos, como são os nossos ideais, mas nós trazemos íncito em nós, encalacrado mesmo, aquele sentimento que nós ostentamos por milhares de anos. E agora? Nós temos que nos esforçar, fazer de conta que nós não estamos pensando nisso. Fazer de conta que nós estamos admitindo o desencarne daquela pessoa boa, porque, na verdade, é o momento dela. E fazermos de conta que estamos aceitando aquele que fica para nos atazanar a vida, né? Para ser aquele vizinho importuno, e assim por diante. Aí, poderia dizer, mas daí você não está fingindo? Mas e daí, se estiver fingindo? O Adão ele tem o Adão Nonato, não sei se todo mundo sabe quem é um psicólogo clínico, um homem já de bastante idade, espírita, ele é muito ajeitado para fazer as colocações. Ele tem, de vez em quando ele está na TV Mundo Maior, né? Ele tem coisa gravada dele também. Então ele diz assim: tem hora que nós precisamos fingir que somos bons, porque a conduta de ética, de moral, exige que nós sejamos bons, que nós aceitemos certas irregularidades, certas ofensas, e nós temos que fingir que aceitamos. Mas aí ele fala, e fingir? Ele fala, porque nós vamos fingindo que somos bons, aos poucos nós vamos descobrindo que é bom ser bom. Porque não está no nosso interior, no nossa índole, ainda aceitar as pessoas como elas são. Nós temos que fazer um esforço inaudito para chegarmos nessa condição de aceitar as pessoas conforme elas são. Então, a princípio, nós fingimos, procurando enganar a nós mesmos. O nosso íntimo ainda está falando alto contra.
Porém, nós vamos procurando aos poucos sufocar aquela voz íntima que grita contrário, para que um dia nós já não tenhamos que fazer tantos esforços para aceitar a realidade, até que aquele dia que nós nos tornamos bons. Fingir, sentir aversão por certas coisas, certas pessoas, ainda é da nossa condição de inferioridade. Fingir seria uma falsidade. Mas se nós, depois que nós fingimos a primeira vez, nós vamos assumir uma responsabilidade de nunca mais deixar que fale alto dentro de nós os maus pensamentos, os maus desejos, enfim, vamos procurar melhorar o nosso comportamento. Ninguém chega a ser bom senão por esforço, e esforço grande, esforço hercúleo mesmo, para ser bom. E para concluir esse pensamento sobre o homem, se fosse um homem de bem, teria morrido, e por que Deus deixa continuar aquele que está sendo indesejado pela sociedade e leva o homem bom. Kardec só fez duas frases aí. Aquele que parte pode ter, já pode ter concluído a sua tarefa, enquanto aquele que fica, aquele que fica pode nem tê-la começado, pode não estar já começado. E se ele vai naquele acidente que ele escapou, ele teria que fazer uma outra encarnação. Quem sabe aquele acidente vai fazer com que ele raciocine melhor, com que ele pense, existe Deus, eu podia ter morrido nessa, e aí eu estava no inferno. Não importa o que ele pensa, né? Aí ele começa a se regenerar. Kardec ainda faz uma outra colocação que eu acho interessante. Querer que aquela pessoa boa continue aqui, porque aqui é uma cadeia. Nós estamos presos ao nosso corpo, nós estamos presos à necessidade deste mundo, então é como se fosse uma prisão. Então, querer que a pessoa continue aqui seria a mesma coisa que alguém que estivesse, um prisioneiro, que estivesse condenado a X anos. Ele tivesse vencido esses X anos e nós queremos que ele continuasse na cadeia. É justo? Não. Né? Enquanto ao outro, né, que nem começou a sua condenação, nós já quiséssemos que ele fosse libertado. Então, pensemos bem nisso. Então, quando nós falamos, se fosse um homem de bem que teria morrido, acertamos. Podia ter morrido, porque ele podia ter vencido a sua tarefa. Mas, quando nós falamos, antes fosse esse, nós nos condenamos. Certo? Eu só fiz aqui uns slides para dar um toque. Eu procurei não encher de PowerPoint aqui, não encher de slide, Então vamos entrar na outra questão, na questão dos tormentos voluntários. Os tormentos voluntários começam assim, que o homem corre constantemente atrás da sua felicidade, mas esta lhe foge pelos mãos de Deus. Né? Esta o escapa. Por quê? Porque ele procura a felicidade não nas coisas duráveis, e muito mais ele a procura nas coisas perecíveis. Aqui eu vou pedir licença para vocês, que eu vou ler alguma coisa que eu redigi, né? Então, comparando
o nosso mundo de hoje, com o mundo do Fénelon de 1860, nós vamos ver que não mudou muito, porque o homem procura a felicidade nas coisas efêmeras, nas coisas vazias. Hoje, talvez com uma diferença do que aconteceu há quase 160 anos atrás, porque já tem muita gente se desprendendo das coisas materiais, se desprendendo dos interesses vis, mas ainda temos as ilusões que cresceram numa proporção geométrica, cresceram muito. Se nós compararmos o mundo de 1860 com o mundo de 2019, nós vamos ver que hoje se tem muito mais motivo para ilusões, né? Nós temos aí coisas que não são boas, mas nós temos a mídia à nossa disposição, nós temos a web na nossa disposição, nós temos, enfim, a internet aí à nossa disposição. E com ela nós nos iludimos muito, né? Quantas pessoas usam a internet, usam o WhatsApp, usam o Facebook e assim por diante, Instagram e outras coisas aí, mas usam para coisas más, né? Quanta gente que tem aí, às vezes no WhatsApp, parece que o som não está saindo pelo microfone, então, quanta gente tem aí que usa essas redes sociais para disseminar ódio, para disseminar sensualidade, para disseminar pornografia, e para fazer fofoca. Como é bom para fazer fofoca, né? Principalmente o WhatsApp. Como ele é bom para fazer fofoca, né? Mas, e as ilusões pelo dinheiro? Será que hoje nós somos tão iludidos pelo dinheiro como nós fomos em 1860, data dessa mensagem? Eu acho que nós somos até um pouquinho mais, viu? Podemos dizer que as necessidades hoje são maiores, nós precisamos de dinheiro como nunca, né? Como nunca precisamos, mas acontece que essa ilusão de dinheiro tem levado muita gente a cometer crimes. Não vamos dizer não estamos aqui falando dos assassinatos acontecidos ou os latrocínios, né? Mas estamos falando em pessoas que cometem barbaridade. Basta nós ver como está o nosso meio político, né? O meio político, a corrupção, o desvio das verbas estão escancaradas. A coisa está desmedida. Nunca se falou tanto de corrupção. Talvez nunca se teve tanta transparência. Não vamos entrar aqui no mérito da questão. Mas esses desvios de verba que as pessoas fazem por ambição, leva aquela pessoa a morrer na porta de um pronto-socorro. Leva aquela criança a ficar desnutrida na porta de uma escola. Enfim, tantas coisas, tantos crimes que se fazem, que se cometem por essa ambição. E pasme, infelizmente, essas ambições invadem o meio religioso.
Não vamos entrar no mérito da questão de outras religiões. Mas, às vezes, nós somos bons espíritas, desde que ninguém nos dê prejuízo. Nós somos bons espíritas, procuramos não dar prejuízo para ninguém. Mas não são todos. Quantos que com o rótulo de espírita, eles não perdem uma oportunidade de passar bem para trás. Isso são ilusões. Esses são tormentos que fazem com que as pessoas percam sono, com que as pessoas não comam bem, com que a alimentação seja indigesta, porque ele está preocupado com aquelas ilusões. Outra coisa, nós temos nos meios esportivos. Quantas pessoas lutando, quantos lutam, brigam, se matam por causa de um futebol que não vai levar a nada, é gostoso, é brincar, tudo bem, mas o jogador está ganhando horrores, ele não está nem ali com quem é o torcedor. Mas uma questão que, aqui recordando o Rossandro Clinch, ele diz assim: quanta gente brigando por causa de política. Ele conta uma historinha de um familiar dele que é de um determinado candidato. E ele tem e quer falar. Não é o candidato da ideologia, do ideal dele, né? Mas o outro vem. Você concorda comigo? Ah, eu respeito. Não, então você está concordando. Não, eu estou respeitando. Ah, não sei se você não vai votar no meu candidato. Não, não vou votar no meu candidato. Ah, mas... Olha, não fique bravo, porque seu candidato não sabe nem que você existe. E se amanhã você cometer um deslize, uma infração, o seu candidato não vai te livrar da multa e talvez nem da cadeia. Nem da cadeia. Por que você está brigando, perdendo amizade com uma pessoa do que é tua amiga, teu parente, teu familiar? Por que você está perdendo isso aí? Brigando com um amigo por um candidato que ele está interessado, antes de tudo, no bem-estar dele, na posição social, na evidência, em ficar ali na crista da onda, né? Para ficar famoso, e às vezes não titubeia até desviar uma verba que poderia ter jogado. Não titubeia em assinar uma lei que vai te prejudicar. Então, por que você sofreu? Esse é um tormento voluntário. Por que você? Porque tem gente que fica doente por causa do partido político. Nós podemos discutir, podemos ter ideia, podemos não gostar, mas daí nós perdemos a nossa saúde, perdemos a amizade por uma questão política. E a gente podia enumerar esses tormentos voluntários em N condições. Porém, vamos dizer o seguinte, que essa febre tem que passar, porque se procurarmos a nossa felicidade nas coisas reais, nas coisas que falam do Espírito, na nossa moral, na certeza de que nós vamos continuar. O mundo vai passar, os políticos vão passar, mas nós não vamos passar. Nós vamos continuar. E nós temos pressa, temos urgência de nos tornarmos felizes, de nos libertarmos dessas ilusões, desses vícios morais, né? Que tanto nos atormenta e que nos impede de alcançar a felicidade. E a felicidade maior é a paz da consciência tranquila, né? É a certeza, como diz Santo Agostinho,
o momento de nós encostarmos a nossa cabeça no travesseiro e dizer: hoje, graças a Deus, não tenho nada contra ninguém, e também a minha consciência diz que eu não prejudiquei a ninguém. Essa é a nossa felicidade real, a felicidade relativa. É um prelúdio da felicidade que nós vamos encontrar o dia que nós estivermos totalmente libertos e já até libertos do nosso corpo. Uma outra questão é a questão da infelicidade. Aqui, para começar, nós não temos muito que acrescentar naquilo que eles falam da desgraça, da verdadeira desgraça, né? Ou desgraça real. Eu sinceramente, talvez uma coisa da minha, uma inferioridade da minha parte, mas eu não gosto da palavra desgraça. Não sei, desde pequeno, eu fui educado para não usar essa palavra, né? Então eu prefiro substituir o termo por infelicidade. O Espírito começa dizendo que se chama desgraça um fogão sem lume. Né? Um fogão sem lume, não só porque falta gás, não. É porque falta alguma coisa para pôr para cozinhar. Infelizmente, há muitas pessoas. Eles falam também que se considera desgraça o vazio de um berço onde sorria um entezinho amado. O enterro que se acompanha de cabeça, um funeral que se acompanha de cabeça descoberta. Aqui é interessante a gente fazer o seguinte: aqui todo mundo acompanha o enterro de cabeça descoberta. Mas naquela época na França, eu não sei se só as mulheres ou os homens também, em sinal de respeito, usavam um véu. E esse véu não era muito barato não, porque o pessoal se aproveitava. E quando era um pobre que não tinha condição de comprar véu para todo mundo, né, comprar aquela cobertura para todo mundo, aquilo era um desespero, né? Era um desespero. Então essas coisas são infelicidades, não resta dúvida. Mas há as outras infelicidades, aquela que nós provocamos pelos nossos descuidos, pela nossa maldade, pela nossa infidelidade, pelo nosso desespero nas ilusões que acabamos de falar. Tudo isso é infelicidade e muito mais. Aqui também eu quero ler alguma coisa que nós anotamos, né? A gente não pode dizer que um fogão sem lume, sem fogo, não seja uma infelicidade. Nós não podemos dizer que perder um ente querido também não seja um momento de tristeza, mas nem sempre isso é infelicidade, porque todos nós temos que partir um dia. Uns mais cedo, outros mais tarde, uns com menos idade, outros com uma longevidade que dá inveja, né? Mas todos têm que partir. Mas sempre na nossa condição, né? Na nossa condição inferior, ainda pouco desenvolvida, há
morte ou desencarne de um familiar é um baque, não resta dúvida. Não há aquele que não fique triste. Há aqueles que são mais comedidos. Há aquelas pessoas que fazem um escândalo. Parece que acabou o mundo porque morreu seu pai, morreu sua mãe, morreu um irmão, morreu força de expressão, que na verdade ninguém morre. Nós desencarnamos. Mas porque nós momentaneamente não vamos ver, né, essa criatura, vamos passar um tempo, talvez nós só os vejamos depois que nós tivermos desencarnado. Mas por isso, então se entristece, se sente um vácuo, porque na verdade, quem é que não sente uma pontinha de tristeza ou um vazio no seu coração ao lembrar de uma mãe que no meu caso já se foi há 42 anos? A gente ainda sente, a gente lembra aqueles bons tempos de menino e tem uma pontinha de tristeza. Um irmão que no meu caso, que nós éramos em 7, hoje só ficamos em 2. E, por ironia, Deus ensina os 2 mais velhos, né? A gente está aí, os 2 escutando no palito, para ver quem fica. Ninguém quer escutar, para ver quem fica. Então a gente sente essa pontinha de tristeza. Mas daí a revolta é muito diferente. Mas o pessoal chama isso de infelicidade. Para aqueles que são mais austeros, desgraça, né? Acha isso, mas não é isso. Porque eu lembro, num encontro de casais que teve certa vez em Nova York, isso é contado pela Madre Teresa de Calcutá, que perguntaram para uma senhora se o marido fazia feliz. Ela falou que não, mas eu não vou entrar nesse detalhe da história. Mas ela disse, porque quando eu conheci meu marido, eu já era feliz. Meu marido só foi compartilhar a felicidade. Quando ela falou que o marido não trouxe felicidade para ela, o marido queria enfiar a cabeça no primeiro buraco que tinha. Mas depois que ela falou, não, porque quando eu conheci meu marido, eu já era feliz. Eu sempre fui comedida, fui uma pessoa feliz. Casei, a felicidade para mim continuou. Eu compartilhei a felicidade minha com a felicidade dele. Mas não foi. Se eu não fosse feliz, não haveria casamento que me fizesse feliz, né? Não tivesse a felicidade dentro de mim. Falou, tive problema, tive uma filha, né? Eu vi partir meus pais, meus irmãos. E pasme, eu vi partir uma filhinha de 7 anos. Nem isso me deixou infeliz, porque eu entreguei à vontade de Deus. Então a felicidade não está nas coisas, nas pessoas, mas está no nosso íntimo, né? Isso que é a felicidade. E a doutrina, para terminar, eu diria assim, que só o Espiritismo bem compreendido, mas acima de tudo, bem sentido e vivido, por nos dar uma visão real do que somos e para que e por que vivemos e como vivemos, nos dá uma convicção e uma fé no futuro, proporcionando uma felicidade relativa para a nossa vida e com certeza, e com a certeza de alcançá-la para sempre. Então era isso hoje que eu queria trazer para vocês a respeito desse tema. Se a gente fosse despender, a gente falaria muito, né? Mas então, muito obrigado pela atenção, né? Boa noite a todos, né?